Fala galera, eu sou o Edgar aqui do Pet Produção e vim aqui falar aqui, continuar esse conteúdo, né, de séries e sequências que vocês estão estudando para prova que vocês vão ter hoje agora de cálculo fundamental para engenharia. E essa matéria ela é muito interessante, pois ela pode não ser tão complicada quanto, por exemplo, as últimas matérias que vocês viram, né? Em cálculo 2 a gente tem a integração de funções, pode ser relativamente complicado porque tem muitas diferentes citações de integração que a gente tem que decorar. A gente tem diferentes métodos, né, por substituição, por integração assim literal, mas enfim, quando a gente fala de séries e sequências, a gente está retomando o conceito de limites, por exemplo, né, que a gente viu no começo do curso de cálculo. E a gente também vai retomar alguns conceitos que a gente não reviu assim de fato no curso de cálculo, né, como por exemplo progressões aritméticas, progressões geométricas. A gente fez no ensino médio, né? Vai ser muito importante para a gente realizar alguns dos cálculos aqui. Começando pelo conceito de uma série, né? Uma série pode ser definida como a soma parcial de uma sequência. Na aula passada a gente viu que era uma sequência, né? Com minha amiga Letícia. Ela viu que uma sequência de números é literalmente uma sequência de números que estão enumerados em posições, né? Para a galera que faz computação. Pode ser, por exemplo, um vetor. A gente tem um número que ocupa a posição 1, um número que ocupa a posição 2, um outro número que ocupa a posição 3. Esses números não estão necessariamente relacionados entre si por alguma forma, a não ser que eles estão seguindo algum termo geral, né? Este termo pode ser uma função, que define qualquer coisa, né? Por exemplo, a sequência de Fibonacci, que tem uma lógica por trás, pode ser uma progressão aritmética, uma progressão geométrica que está dando cada vez mais novos termos, né? Então a gente tem aí a definição meio formal de uma sequência que a gente vai ter infinitos termos, né? Quando a gente vai estudar séries, a gente vê que a gente vai estudar séries infinitas, né? Então a gente teria termos infinitos na sequência também. Então, uma sequência infinita com o n possuindo números naturais, né? Ou seja, serão números positivos. E uma série não é nada mais nada menos do que uma somatória de todos esses termos que estão na sequência, né? Então, se a sequência não tem nenhuma relação entre os termos que estão ali posicionados, a relação que a gente vai ter numa série vai ser a sequência, vai ser a soma de todos os termos que estão presentes naquela sequência, tá bom? E aqui a gente tem a formalidade para como é que a gente vê uma sequência infinita e, consequentemente, a gente vai ter uma série infinita. Então a gente vai ter somas infinitas acontecendo para todos os termos da nossa sequência em estudo, né? Começando ali, a gente tem a sequência dos termos de U, indo de 1, 2, 3 até K. Esse K nunca acaba, é infinito. E o K começa em 1 ali, né? Dizendo que a gente começa do primeiro termo da primeira casinha. Beleza, mas o que é importante para nossa prova é a gente descobrir se uma sequência, ou uma série no caso, né, ela vai divergir ou ela vai convergir. A gente tem que uma série ela vai convergir se o limite dessa série tendendo ao infinito, né? Se a gente está tratando de uma série infinito, ou seja, a gente pega o limite dela tendendo ao infinito, se esse limite terá um valor finito real. Quando eu falo valor finito real, eu estou dizendo eu quero um valor concreto, alguma coisa que me dê um valor no final, né? Então, um número real é um número de fato e um valor finito significa que a gente está saindo do abstrato, a gente não está falando mais de conceitos infinitos, a gente está falando de fato um resultado. Então, não sei se vocês lembram, a gente começa estudando cálculo, né, com um conceito formal assim de que é um limite. A gente pega o intervalo de um sigma e um epsilon, e quanto mais a gente vai infinitamente se aproximando de valor estabelecido, né, por meio do sigma e do epsilon, a gente consegue descobrir o valor de um limite, né. Então, quando a gente fala de séries, elas podem seguir ou não alguma lógica, né, por exemplo, por progressões ou por alguma função que as rege. Então, se a gente for estudando como é que essas funções vão se comportando até o infinito, a gente descobre, por exemplo, nesse gráfico aí um valor de L, né? O valor de L será para onde a gente vai convergir essa função. Então, sabendo como uma função converge, a gente sabe como ela diverge. Então, no caso, se a gente não convergir para um valor de L, ou seja, um valor em específico, a gente tem uma série que ela vai divergir. Tornando isso bem mais formal, a gente pode dizer literalmente que o limite dessa série de n elementos vai ser o limite com n tendendo ao infinito da sequência que a gente está estudando, né? A somatória dessa sequência, ou seja, todos os valores de A1, mais A2, mais A3, mais AN infinitos, tendendo a um valor de L, de fato. Ou seja, a gente vai ter um valor finito, alguma coisa estabelecida por algum
alguma sequência assim de números, né? A gente está tendo uma série, vai ser a soma dessa sequência de números indo infinitamente. Isso pode ser um pouco difícil de compreender, né? Como é que a gente pega alguma coisa infinita e a gente vai ter alguma coisa finita que possa representar ela, né? Mas a gente vai ver quais são as principais situações que a gente vai aplicar isso, né? Com a resolução de questões, porque a gente tem diversos tipos de séries que a gente estuda. A gente tem séries geométricas, a gente tem séries infinitas. É um conteúdo bem extenso de fato e a gente não consegue, tipo, condensar hoje, assim. Eu só quero introduzir para vocês o que vocês precisam para de fato resolver algumas questões, né? Então, bora praticar aqui indo para nossa primeira perguntinha. A gente vai fazer um exercício que a gente vai trabalhar com séries geométricas, né? A gente vai trabalhar com progressões geométricas. E a pergunta aqui, do capítulo 11.2, questão 15, do livro de vocês, do James Stewart, pergunta o seguinte: determine se a série converge ou diverge e caso ela convergir, calcule a sua soma, né? Então a gente quer descobrir para qual valor esta série vai convergir. Então, vocês vão ver que principalmente nesse comecinho assim que a gente vê séries geométricas, a gente não vai trabalhar de fato no começo com o conceito de limites para resolução de questões, porque a gente vai estar tendo algumas generalizações, né? Então, a gente tem aqui descrito como é que está a nossa série, né? E daí a gente vai poder depreender o termo geral que vai reger esta série, né? Uma série geométrica, ela pode ser dada pela maneira que está descrita aí na tela, né? Que a gente tem um termo A e um termo Q elevado a n-1. Isso aqui é uma progressão geométrica, né? Que a gente pode generalizar para essa situação em que a gente descobre facilmente qual é o nosso termo A, qual é o nosso termo Q. E caso a gente tenha essa situação em específico em jogo, a gente pode descobrir de cara se essa série converge ou não e qual que vai ser o valor da soma dela, certo? Então, de cara, vocês conseguem ver que o valor de A vai ser 5, né? Porque vai ser o valor isolado, e o valor de Q vai ser 2,3. Como é que eu poderia, por exemplo, descobrir o valor de A sem, tipo, pegar de cara? Eu estabeleceria aqui o valor de N sendo igual a 1, então 1 menos 1 seria 0, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. E o número que restasse seria aqui o termo geral, seria o 5zinho. Né? Então o 5, o valor que restasse seria o nosso A. E o que está dentro aqui da nossa proporção vai ser o Q, beleza? Então, tendo isso em mente, o nosso conceito de séries geométricas, com essa série geométrica aqui em foco, né, em questão, a gente vê que a gente pode manipular algumas das nossas séries para a gente se assemelhar a esse tipo de série aí. A gente vai ter que o critério de convergência para esse tipo de série, a gente vai pegar o módulo do valor de Q, e se esse módulo for menor que 1, a gente vai ter uma série que vai convergir, tá bom? Então, a partir deste pressuposto, a gente pode analisar a nossa questão com o valor de Q sendo igual a 2,3 e, de fato, só olhando assim por cima, 2,3, já que o denominador é um número maior que o numerador, a gente tem um valor quebrado, né? Ou seja, 0,66666 aproximadamente. Então, de fato, tendo feita essa análise com o pressuposto que a gente teve anteriormente, né? Que o módulo de Q sendo menor que 1, 0,66 vai ser menor que 1, então a gente vai ter que essa série vai convergir. Beleza, primeira parte da questão feita para esse tipo específico de série geométrica. A próxima parte vai ser descobrir qual vai ser a solução para a soma dessa série, tá bom? Então, tendo uma série que converge, de fato, bem aqui, tá? Com n começando em 1, indo até o infinito, e o expoente sendo n-1, a gente vai ter que o valor para esta soma vai ser bem aqui esta relação, tá? Então, vai ser igual, ok? A soma dessa série vai ser igual a dividido por 1 menos Q, ou seja, o termo geral menos 1 menos a razão, tá bom? Então, se a gente for aplicar para os termos que a gente tem, né, na nossa questão, a gente tem que o termo geral é 5, 1 menos a razão, que é 2,3, vai ser igual a 15, tá? Então, a soma dessa série, certo? Já que ela convergiu, a gente vai ter que essa série vai convergir para o valor de 15. E isso aí já responde a questão. Bem facinho, né? Agora, os macetes que foram utilizados para que a gente pudesse resolver essa questão seria o conceito de análise de séries geométricas e o critério para convergência.
Eu estou analisando apenas os tipos mais básicos de séries que a gente consegue trazer para vocês, né? Na prova de vocês provavelmente vai ter algumas séries diferentes, vai provavelmente envolver algumas análises mais aprofundadas, realmente utilizando o conceito de limites, mas isso aqui é só passando por cima. Provavelmente vai cair uma questão que nem essa na prova, pois estava presente na lista de exercício do professor de vocês. Partindo agora para a questão 18 do livro, que também foi recomendado pelo professor, a gente vai ver uma série bem parecida com a última, né? E foi dito novamente. A gente tem que descobrir se essa série converge, caso ela convirja, a gente tem que calcular a sua soma. Beleza, a primeira coisa que a gente pode ver, a gente tem que analisar o nosso termo geral aqui, né? Então, termo geral não, só o que está dentro da série. Todo número, né? Tipo, todo número que é 1, no caso, se a gente levar ele qualquer expoente, a gente vai ter do caso que ele vai continuar sendo 1. Então, nesse caso, para a gente facilitar a nossa análise, a gente pode meio que fechar o parênteses mais em cima, né? Porque se a gente levar o 1 igual a n, a gente vai ter o mesmo resultado sempre. Então a gente pode reescrever essa equação bem aqui da forma que a gente vai englobar o expoente para todo esse quociente. Tá bom? Isso vai facilitar para que a gente possa descobrir o critério de convergência, a gente descobriu no final a soma, e a gente tem os nossos valores, né? Que o A, o termo geral, vai ser 1, porque ele vai estar isolado. No caso, se a gente fosse, né, fazer a mesma coisa com o n igual a 0 e substituindo aqui, a gente teria simplesmente o valor de 1, de 1 não. Um número elevado a 0 vai ser 1. Então, no final, fazendo essa análise, o A igual a 1 e o Q vai ser 1 dividido pela raiz de 2, tá bom? Eu não escrevi bonitinho aqui como seria realmente da forma matemática, mas acho que dá pra entender, né? E outra coisa que a gente tem que fazer é que a gente analisa que esta fórmula, essa série, ela não está escrita da maneira que a gente precisa pra gente, por exemplo, calcular a soma dessa série, né? Deixa eu ver aqui se eu botei no slide na frente, tá? Tá bem aqui embaixo. Essa é a maneira que a gente precisa para a gente poder ter esse critério de convergência aqui, calcular a soma e tudo mais. A gente tem que ter um n começando em 1 e o n sendo menos 1, tá? Vai ser bem fácil reescrever isso nessa situação, porque os valores praticamente ajudam nessa situação, né? Se a gente for aumentar o valor de n aqui na somatória com mais um nível, a gente vai ter que diminuir o valor de n na série com menos um nível. Então, fica muito tranquilo a gente fazer isso para essa situação, né? Porque o n começa com 0 e na série vai ser n. Então, aumentando aqui na somatório n igual a 1, a gente diminui uma unidade aqui do n menos 1 e a gente vai ter já a situação que a gente precisa para a gente poder calcular o critério de convergência, para a gente descobrir, né, o critério de convergência e a gente calcular a soma dessa série. Então fica bem fácil aqui, né? Só resta agora a gente aplicar na fórmula, ver se converge e rapidamente a gente vê que converge, né? Porque já que o denominador vai ser um número maior que o numerador, a gente tem automaticamente que isso aqui vai ser um número menor que 1, né? Mesmo sendo em módulo, não importa. Então a gente tem de fato que essa série vai convergir. Aplicando na fórmula para a gente descobrir a soma, a gente tem o A sendo 1, né? Que foi descoberto anteriormente. Mesma coisa. Tipo, substitui aqui o n por 1. 1 menos 1 vai ser 0, o que resta vai ser 1, então o termo geral é 1, beleza? E na divisão, né, no denominador, vai ficar 1 menos a razão é 1 raiz de 2, e no final, essa somatória vai dar aproximadamente o número de 3,41, certo? Então essa série convergindo, ela vai convergir para mais ou menos o valor de 3,41, tá bom? Então essa vai ser a resposta para essa questão, certo? E a gente utilizou principalmente o conceito de séries geométricas e o critério de convergência. E uma coisa que vocês têm que manter em mente é que a gente teve que mudar a potência para a gente poder descobrir o valor da soma e poder aplicar o critério da convergência, né? Porque existem situações que a somatória não vai estar com um número de n ideal, ou a série não vai estar com outro número de n ideal. E vocês têm que fazer as mudanças de acordo com a questão para poder aplicar esses critérios, tá bom? Por mais, era só isso. Era só para a gente ter uma introdução rápida aqui, né, para o conteúdo, para que vocês possam aplicar na prova. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, postem aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Para a prova de vocês provavelmente vão ter que estudar outros tipos de funções, né, outros tipos de séries para
realmente descobrir se converge, diverge, outros critérios de convergência, outros critérios para soma, aplicar também o conceito de limite, né? Limite tendendo ao infinito, a gente vai ter um valor para qual uma série pode convergir, né? E caso ela não convirja para nenhum valor específico, a gente não vai ter uma série que converge, tá? Então, finalmente, eu gostaria de agradecer aqui a atenção de todos que permaneceram até o final do vídeo. Na descrição aí do vídeo, a gente vai estar disponibilizando um formulário para que vocês preencham e tentem melhorar aqui o programa, né? Qual o feedback de vocês em relação às nossas videoaulas aqui do projeto do PET Auxilia. E por mais, eu agradeço em nome de todo o PET Produção. Valeu, galera. Boa sorte na prova.